para todo homem e mulher muçulmanos. O canal visa espalhar conhecimento religioso em um estilo cinematográfico adequado para as pessoas desta era. Todo o conteúdo do canal está disponível para distribuição e uso, com o objetivo de transmitir conhecimento benéfico às pessoas, desde que seja para o amor de Deus Todo-Poderoso. Enfatizamos que não usamos música em nossos trabalhos. Em vez disso, contamos com efeitos sonoros naturais e artificiais para alcançar uma experiência cinematográfica distinta, que se alinha com os valores islâmicos. Contribua conosco para espalhar a boa mensagem. E lembre-se de que quem guia para o bem é como aquele que pratica. Então seja um parceiro na recompensa, espalhando conhecimento e entregando-o a quem precisa. بسم الله. É hora da oração. Todos, por favor, façam suas abluções e preparem-se. Abdullah, diga-me, acabaram-se completamente as nossas reservas de água doce? Sim, pai, lamento profundamente dizer que não sobrou nada, exceto a água usada. Oi, pai, é que... Poderia me falar mais sobre o conceito de água usada e sua determinação religiosa específica? Os 4 imames tinham opiniões divergentes quanto à definição de água usada e sua norma jurídica, como veremos nas sessões a seguir. Começaremos nossa discussão explorando a perspectiva da escola Hanafi sobre a água usada. Segundo Abu Hanifa e Abu Yusuf, água usada é a água que foi removida após um estado de impureza ritual ou usada no corpo para fins de adoração. Por exemplo, se uma pessoa não estava em estado de ablução e a realizou, sua impureza ritual é removida. Ou se uma pessoa já estava em estado de ablução, mas a realizou novamente, significando que ela praticou um ato de adoração, então a água que escorre de seus membros é considerada água usada, de acordo com o imam Abu Hanifa, que Allah tenha misericórdia dele, e Abu Yusuf. Segundo o imam Muhammad ibn al-Hassan, que Allah tenha misericórdia dele, água usada é aquela que foi utilizada para realizar um ato de adoração. Ou seja, se for usada para algo que não seja um ato de adoração, não é considerada usada segundo o imam Muhammad ibn al-Hassan, que Allah tenha misericórdia dele. Segundo o imam Zufar, que Allah tenha misericórdia dele, é água usada exclusivamente para a remoção da impureza ritual, mesmo que não tenha sido usada para um ato de adoração. A escola Hanafi sustenta que a água se torna usada no momento em que se separa do corpo, o que significa que assim que a água escorre do corpo, ela é considerada água usada, onde se manifesta o efeito desta divergência entre os ímãs em relação à água usada por lá. O impacto dessa divergência de opinião entre eles sobre a definição de água usada fica evidente no seguinte: em primeiro lugar, se alguém realiza o ritual da ablução com a intenção de buscar a proximidade de Deus, seja para as orações, para entrar na mesquita, para recitar o Alcorão ou outros atos semelhantes, enquanto se encontra em estado de impureza, a água utilizada torna-se, sem qualquer divergência, considerada usada, pois serviu tanto para remover a impureza ritual quanto para buscar a proximidade divina. Bem, se a pessoa não estiver em estado de impureza ritual, a água torna-se usada segundo Abu Hanifa, Abu Yusuf e Muhammad, pois constitui um ato de devoção, dado que realizar a da ablução sobre a ablução é luz sobre luz. Segundo Zufar, a água não se torna usada porque não há remoção de impureza ritual. Em segundo lugar, se alguém realiza a ablução ou um banho completo apenas para se refrescar e não com a intenção de remover a impureza ritual, então se a pessoa estivesse em estado de impureza, a água torna-se usada segundo Abu Hanifa, Abu Yusuf e Zufar, porque a remoção da impureza ocorreu. Segundo Muhammad, ela não se torna usada porque o ato de adoração não foi estabelecido. Se a pessoa não estivesse em estado de impureza, a água não se torna usada, por consenso. Em terceiro lugar, se alguém realiza a ablução com água restrita, como água de rosas ou algo semelhante, ela não se torna água usada por consenso, pois realizar a ablução com ela não é permitido. Portanto, nem a remoção da impureza ritual, nem o cumprimento de um ato de adoração ocorreu.
Em quarto lugar, se alguém lava itens limpos como plantas, frutas, utensílios, pedras e afins, ou lava as mãos de lama ou sujeira, ou se uma mulher lava as mãos de massa, rena ou substâncias semelhantes, a água não se torna usada. Segundo a escola Hanafi, a água usada pode ser utilizada para remover impurezas físicas, mas não para remover a impureza ritual, de acordo com a opinião preferencial e mais aceita, visto que é permitido remover impurezas materiais com ela. Água usada segundo a escola Maliki. A escola Maliki sustenta que a água usada é a água que foi utilizada para remover a impureza ritual ou para limpar a sujeira ritual. Isso significa que se uma pessoa que não está em estado de pureza ritual realiza a ablução, a água que escorre é considerada água usada e é aquela que escorreu dos membros ou permaneceu neles ou se separou deles em pequena quantidade, ou seja, a água que saiu foi muito pouca, ou água na qual se lavou um membro, como a água em um recipiente no qual se inseriu uma mão ou um pé e se esfregou, pois o uso ocorre através da fricção, não apenas pela inserção do membro. Qual a regra da escola Maliki sobre a água usada? Segundo a escola Maliki, a sua regra é que é pura e purificadora. No entanto, é desaconselhável usá-la para remover a impureza ritual ou para banhos rituais recomendados se houver outra água disponível e a quantidade for pequena. Não é desaconselhável, de acordo com a opinião mais provável, usá-la novamente para remover sujidade ou lavar um recipiente ou algo semelhante. Segundo os estudiosos maliquitas, a regra do makruh está sujeita a duas condições, como explica o Imam al-Desuki, que Allah tenha misericórdia dele. Primeiro, que a água usada seja pouca, como em um recipiente de wudu ou ghusl. Se for uma grande quantidade, então não é reprovável. Segundo, que outra água esteja disponível. Se outra água estiver disponível, então é considerada reprovável. Caso contrário, não é. Além disso, não há reprovação se a água absolutamente não utilizada for despejada em uma pequena quantidade de água utilizada. No entanto, se água usada for despejada em água usada até que se torne uma grande quantidade, a aversão não cessa, pois o que se aplica às partes se aplica ao todo. Segundo a escola Shafi'i, a água usada é uma pequena quantidade de água que foi utilizada para um ato obrigatório de purificação ritual, como a primeira lavagem, já que a primeira lavagem é obrigatória enquanto a segunda e a terceira são recomendadas, ou para remover uma impureza do corpo ou da roupa. Na purificação voluntária, como renovar a ablução ou lavagens extras, há duas opiniões entre os Shafi'i. A correta, preferida por Al-Nawawi, que Allah tenha misericórdia dele, é que não é usada segundo Al-Shafi'i, que Allah esteja satisfeito com ele. E água usada, segundo eles, é aquela que foi utilizada para remover a impureza ritual. Quanto à água que escorre da segunda ou terceira lavagem, há uma divergência de opinião entre eles, mas a visão correta é que ela não é considerada usada. Segundo os estudiosos Shafi'i, uma pequena quantidade de água usada é pura em si mesma. Eles afirmaram que os predecessores piedosos não a evitavam nem evitavam o que pingava neles a partir dela. Narrado por Jabir ibn Abdullah, que Allah esteja satisfeito com ambos, o mensageiro de Allah, que a paz esteja com ele, visitou-me doente e inconsciente. Ele fez a ablução, derramou água sobre mim e recuperei os sentidos, mas não purifica, não remove impureza ritual ou sujeira, porque é impura. Pois os piedosos predecessores, que Allah esteja satisfeito com eles, não recolhiam a água usada uma segunda vez, mas recorriam ao tayammum. Além disso, eles não a usavam para beber, pois é algo repulsivo. No entanto, eles afirmam que se a água usada for coletada e atingir 2 kulás, ela é considerada purificadora, de acordo com a opinião mais sólida. Contudo, existe outra visão entre os estudiosos Shafi'i, de que ela não volta a ser purificadora, pois sua eficácia foi esgotada pelo uso. Os Hanbalitas afirmaram que a água usada para remover a impureza ritual, seja ela maior ou menor, desde que nenhuma de suas características tenha mudado, é considerada pura, mas não purificadora. Ela não pode remover uma impureza ritual nem limpar a sujeira. Esta é a posição da escola Hanbalita. A segunda narração de Imam Ahmad é que ele é puro em si mesmo e purificador para os outros. Ele remove a impureza ritual e limpa a sujeira.
argumentaram que, ao lavar uma área limpa, sua natureza purificadora não cessa, tal como ao lavar uma roupa. Disseram também que, ao tocar uma área limpa, ela não perde seu status. É a opinião de muitos salaf, Al-Hassan, os Zahiris e Rabi'a, mestre de Malik. É a opinião preferida de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Mundir e de um grupo de estudiosos, bem como de Ata, al-Nakhai, al-Zuhri, Makul e muitos outros estudiosos, que é puro em si mesmo e purificador para os outros. Quanto à água utilizada na purificação recomendada não obrigatória, como a renovação da ablução, a segunda e a terceira lavagens ou os banhos para a sexta-feira, os dois aids e semelhantes, existem duas narrações de Imam Ahmad semelhantes à escola Shafi'i. Uma delas é que é considerada a mesma coisa que a água usada para remover a impureza ritual, pois é uma forma prescrita de purificação. É semelhante a tê-la usado para um banho ritual após uma impureza maior. A segunda narração sustenta que isso não retira sua qualidade purificadora e que é permitido usá-la novamente para a purificação. Isso significa que esta narração do próprio Imam Ahmad é a posição adotada entre os estudiosos Shafi'i. Não há divergência na narração quanto ao que é usado para se refrescar ou se limpar, ou seja, se uma pessoa em um clima quente que já realizou o wudu e o ghusl e não está em estado de impureza ritual maior ou menor, toma banho para se refrescar, a água que escorre dela não é, por consenso da escola Hanbali, considerada água usada. Ibn Qudama afirmou que não há divergência entre os estudiosos a este respeito e que esta água permanece em seu estado absoluto e não é considerada água usada. Após analisar as opiniões divergentes dos 4 imames sobre a água usada e a sua norma, qual é o resumo do que foi discutido? As escolas Hanafi e Shafi'i, além de uma narração do Imam Ahmad, sustentam que a água já utilizada no wudu não serve para um novo wudu. Quem a utilizar deve repetir o wudu, pois ela já não é mais considerada água absoluta para a purificação. Quem possuir apenas essa água deve realizar o tayammum, como se não tivesse encontrado água válida para o ritual. O Imam Malik sustentava a opinião de que não se deve realizar a ablução com ela se houver outra água disponível, afirmando que não há benefício nela. Se não for encontrada outra água, deve-se realizar a ablução com ela e não realizar o tayammum, pois é água pura que não foi alterada por nada. Em sua segunda narração, Imam Ahmad sustentou que ela é pura e purificadora e que é permitido realizar a ablução com ela. Quanto à água usada para resfriamento ou limpeza, ela permanece em seu estado original e não há discordância entre os juristas de que ela pode ser usada para purificação.